A Meta afirmou estar preocupada com o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilização das redes sociais. Em nota, a Big Tech fala sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet e diz, abre aspas, nenhuma grande democracia no mundo jamais tentou implementar um regime de responsabilidade para plataformas digitais, semelhante ao que foi sugerido até aqui no julgamento do STF, fecha aspas. Tá bravo, hein? Até o momento, o placar na corte é de 2-0 para obrigar as plataformas a retirar conteúdos sem a necessidade de ordem judicial. Rodolfo Maris, qual a sua opinião? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, exige que haja ordem judicial para que um determinado conteúdo seja retirado da plataforma. O Supremo entende que cabe às plataformas fazerem uma autorregulação, uma fiscalização, um compliance sobre o conteúdo de notícias perigosas, objetivamente falsas, ofensivas à honra ou discursos de ódio que incentivem a prática do crime. Devemos esperar, na sua opinião, devemos esperar que haja uma ordem judicial como condição para a retirada do conteúdo ou as empresas devem ser responsabilizadas? Nessa segunda hipótese, como é que elas fariam esse controle para saber exatamente o que deve ser retirado ou não? Rodolfo Maris, o mundo quer te ouvir. Ok, Capês, olha só, essa é uma segurança jurídica que essas redes sociais têm, né? De fazer com que haja, de acordo com a lei, um decreto ali, uma fiscalização maior imposta mediante a um pedido judiciário. Isso é fantástico para eles. Mas, vou fazer um adendo aqui que esse assunto está sendo sempre discutido aqui na nossa mesa. Não é à toa que o Bellucci está comigo aqui de novo e nós vamos discutir isso de novo sobre isso. Ele que é um estudioso sobre o assunto, eu estou ansioso para ouvi-lo. Vamos dizer, Bellucci, o liberal. Então, pois é, sabe, mas a minha narrativa, o meu pensamento sobre isso continua sendo o mesmo, tá? Eu dei um exemplo aqui na última terça-feira, vamos imaginar por um segundo que o Capês aqui fosse uma grande rede social e nós somos os usuários, tá? E nós estamos ali, assinamos os decretos, assinamos ali as diretrizes, né? Ficamos fiéis em cumprir as diretrizes dessa plataforma que é o Capês. De repente eu vou lá e começa um discurso de ódio dentro dessa plataforma. É justo culpar a plataforma disso ou culpar ou responsabilizar a pessoa? Esse é o grande lance do que está sendo discutido aqui. Porque se você for tentar fazer uma conta agora no Instagram e se você tentar colocar qualquer discurso de ódio lá, a palavra, por exemplo, entre aspas aqui, assassino, você não consegue publicar nada colocando a palavra assassino. Sabe o que você tem que fazer? Burlar o sistema, colocar o número 4 ali Estou ensinando as pessoas a burlar o sistema, olha só. Essa é a intenção, tá? Por favor, não vamos tirar de contexto isso. Mas as pessoas sabem, Capês, a responsabilidade que elas têm ao entrarem numa rede social. Por exemplo, crianças até 13 anos não podem ter redes sociais no Brasil. E o que a gente vê é um número exacerbado de crianças de 9, 10 anos tendo redes sociais no Brasil. Aí está deixando de responsabilizar os pais e tirando a responsabilidade daquele que comete o crime para imputar nas grandes redes sociais um crime que elas não estão cometendo. Até que ponto vai a responsabilidade delas, uma vez que você assina ali, ao entrar naquela rede social, você fala que você vai cumprir, você assina o termo de responsabilidade. E se não é cumprido, vai virar já existe essa jurisprudência, né? O Facebook, o Orkut, quantos processos o Orkut recebeu aí ao longo da sua história, com aquelas grandes comunidades de ódio, eu odeio isso. Tinha uma comunidade que eu odiava de verdade, que era, eu odeio o homem de covinha. Então todo mundo falava que eu odiava o homem de covinha. E é absurdo você não gostar de homem de covinha. Então, assim, eu só lembrando do Orkut, que recebeu vários processos, seria justo, seria talvez uma outra forma da gente pensar em colocar as grandes redes sociais como responsáveis disso, Capês? Então você é contra a inconstitucionalidade do artigo 19. Você deve ser mantido o artigo 19 e condicionando a prévia ordem judicial para a retirada do conteúdo. Foi isso que você disse?
Você ficou meio na mureta? Eu não fiquei na mureta. Eu acho que vale uma revisão. Eu acho que vale uma revisão. O Fux está correto ao dizer que tem que ser responsabilizado, mas eu acho que tem que ter um meio termo. Não adianta a gente só culpar os governantes, por exemplo, e quem coloca os governantes lá é o povo. O povo sempre vai ter meia culpa na política que a gente está aqui hoje no país. Sempre. As Big Techs sempre vão ter meia culpa naquilo que elas estão fazendo, mas responsabilizar só as grandes redes sociais ou as Big Techs não é o caminho para mim. Silêncio? Acho que eu entendi. Não, o que você está dizendo é o seguinte, alguns conteúdos, pelo que eu entendi, alguns conteúdos que são óbvios, parece que ficou no meio termo, tipo assim, ofensa contra a honra. Com certeza. Todo mundo sabe o que é. Sim. Crime de ódio, você Sim. sabe o que é. Incentivar a prática de crime ou indução a suicídio. Todo mundo sabe o que é. Sim. Nesses casos, a rede social teria uma responsabilidade pela obviedade daquela situação. Exatamente, Capês. E em casos que são limites, que ela não tem como saber, o cara fala, eu acho que a Terra é plana, eu descobri que a Terra é plana. É uma opinião. E isso ela teria que aguardar. Não sei. Perfeito, Capês. É isso? Perfeito. Não sei se seria possível, mas é a sua posição para que o telespectador aqui, o ouvinte, entenda. Professora Deise Ciocari, eu queria ouvir a sua opinião, sua posição. Nossa, Capês, eu acho que essa discussão ela está toda errada. Eu gosto muito do Marco Civil da Internet, né? Ele é de 2014, eu acho que é uma legislação muito robusta, talvez uma das mais modernas do mundo. A gente tem algumas discussões... Feita pelo Congresso, não pelo Supremo. Exatamente. Foi uma discussão que envolveu a sociedade civil, envolveu o Congresso. Então, o Marco Civil da Internet é uma legislação robusta, precisa, sim, de modernização, mas precisa que essa discussão seja feita no Congresso. Mas acho que a gente já está partindo de uma premissa que propicia assimetria de poder. E por que eu estou falando isso? A gente começa uma discussão sobre discurso do ódio, liberdade de expressão, fake news. Eu escrevi um livro sobre fake news há um ano, mais ou menos. E a gente não tem nem delimitado o que são fake news. Vide aí o PL infinito das fake news, que não acontece nada com ele, porque como que você vai fazer uma investigação sobre fake news se você não tem delimitado o que são fake news? Qual é a linha tênue no Brasil entre liberdade de expressão e discurso do ódio? Tem gente que acredita que a liberdade de expressão ela é absoluta, mas ela não pode ser a partir do momento que ela infringe o direito de outra pessoa. Então, a gente não tem premissas básicas para sequer começar essa discussão. E aí tem um ponto que é importante aqui. O STF puxou essa pauta para si, né? Porque o Congresso simplesmente virou as costas, mas a gente tem um ano eleitoral aqui em 2026. E eu não vejo a discussão como ela está indo no STF, eu não vejo a discussão como ela está indo no STF como uma forma de amenizar a polarização que vai chegar em 2026, porque ela vai ser pior do que a de 2024. A de 2024 foi uma das piores que a gente teve. Então, eu acho que essa discussão, Capês, ela já começou, assim, eu como estudiosa do tema, assim, eu confesso que me dá até um pouco de desânimo quando eu olho os votos, porque assim, ela já começou com uma premissa errada. Assim, não tem as definições concretas para a gente começar essa discussão. Então, acho que ela não vai beneficiar em nada o futuro do país. Muito bem. João Belutti, você sabe que como um discípulo de John Locke, foi o precursor da Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, quando o rei passou a ser subordinado ao parlamento, e os iluministas na Revolução Francesa, no alvorecer do ano de 1789, com a queda do Ancien Regime, você, como liberal convicto, como você vê essa questão do artigo 19? Tem que ter prévia ordem judicial, elas têm obrigação de se policiar? Qual a sua opinião, Johnny Belutti, nosso liberal? Veja, Capês, eu acho que o STF se equivoca novamente a adentrar um tema do Congresso, evidentemente. Tem o Marco Civil da Internet que diz, no seu artigo 19, não é que... 19 que a plataforma só tem que remover mediante ordem judicial. Só que na prática não é isso que acontece. As plataformas já aplicam censura, muita censura mesmo, especialmente contra a direita, conteúdos que são qualificados como discurso de ódio, esses termos abertos, genéricos, que servem para os donos do poder decidir o que é discurso de ódio. Até porque o que é discurso de ódio? Odiar algo, em tese, não é um crime por si só. Outro termo que eles têm usando bastante é a milícia digital. O que seria uma milícia digital? Reúne um monte de gente no celular. Então, os termos são genéricos. E os juízes lá falam isso também, da extrema-direita, populismo digital, termos amplamente abertos e que sequer tem
definidos na legislação. O X, ele fez uma medida muito boa, o antigo Twitter, no sentido das notas da comunidade, que vem com erros e acertos, vem sendo a melhor forma, que você posta algo que é falso, o conteúdo fica lá, porque você tem, em tese, o direito de falar besteira também. E aí vai lá e você toma uma nota da comunidade, fala, não é bem isso que você falou, aconteceu com muitos jornalistas, muitos órgãos de imprensa têm tomado essas notas de checagem. Agora, por exemplo, o Google, a Amazon, entre outros, eles já censuram naturalmente o discurso conservador, o discurso liberal e aderem naturalmente à pauta progressista, acreditando ser essa a grande pauta da humanidade. Lamento, mais uma vez, porque você pode, quando você é ofendido na internet, normalmente se você notifica a própria pessoa, normalmente a pessoa já remove o conteúdo, fala, desculpa, não quis te ofender, isso é bem comum, né? Mas o Estado quer sempre intervir e como vai ficar aberto esse negócio, o Fux chegou a falar no julgamento, eu acho que notificou, já tem que tirar, a pessoa notificou, já tem que tirar, ou seja, você vai abrir as portas escancaradas para a censura propriamente dita. Maria De Carli, acho que tem uma linha que limita você usar as redes sociais para praticar um crime de expressão, que são crime contra a honra, incitação à prática de ódio, de racismo, e você dá uma opinião. Como é que fica essa questão? Como é que vai se estabelecer um parâmetro para que as redes possam fazer essa regulação? Agora, o Rodolfo Marins me transformou numa rede social. Ele falou que eu sou uma plataforma. Só não vem querer me usar. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vamos usar o cap. Vai pra lá. É muito importante. Agora, então, a questão. Muito bem. Sendo uma plataforma, como é que eu vou saber o que eu tenho que tirar, o que eu não tenho que tirar? Também pode ser complicado. Porque as opiniões podem ser desagradáveis, a nossa leitura, Mas é como diz a Deise, quem é que vai... Como é que faz isso? Quem é fake news? Quem é o grande moralista da sociedade? E tem uma jurisprudência de que o homem público, juiz, político, qualquer homem público, ele tem que ter uma tolerância maior à crítica do que o cidadão comum. E o Nelson Grier, que foi o maior penalista de todos os tempos, ele dizia, o direito não tutela os ultrassensíveis. Então, como fazer essa questão dessa diferenciação entre aquilo que é uma suscetibilidade exacerbada, não me critique, de um crime efetivo que tem que ser retirado? Deixa eu só fazer um parênteses antes da Maria falar. Mas no jornalismo a gente tem uma brincadeira de falar, no direito, o direito não tolera os ultrassensíveis, no jornalismo a gente fala, não aguenta, bebe leite, né? Mary De Carli. Gente, hoje só debates filosóficos aqui nesta mesa. A gente aqui falou sobre a questão das bets e do vício e de tudo mais, da proibição dos CPFs, e agora a gente está falando do debate do século, né? Assim, pelo menos da década, com certeza, que é o debate do limite da liberdade de expressão, que a minha colega Deise mencionou muito bem. Qual é a linha tênue entre o debate da liberdade de expressão e o discurso de ódio? Realmente é algo muito denso para a gente debater aqui muito rápido, mas eu sinceramente, assim, eu tenho pontos que podem ir um pouco de acordo com o João, alguma coisa mais restritiva, mas eu acredito que é interessante a gente revisar o Marco Civil da Internet. De fato, foi feito muito, muito bem feito, a várias mãos, com os nossos representantes lá no Congresso Federal, porém foi feito em 2014. De 2014 para cá, a maneira que a gente usa e consome as redes sociais, a internet, mudou muito. Hoje em dia, isso está sem controle e a gente sabe que é, de fato, uma terra de ninguém, onde as pessoas saem falando muitos absurdos. Agora, realmente, penalizar as redes sociais de maneira que sufoque não é benéfico para ninguém. A gente viu que aconteceu algo similar nas nossas eleições de 2024, neste ano, com a medida do TSE, que queria trazer mais controle em relação ao conteúdo de alguns candidatos políticos, e isso acabou gerando um problema. Eu não lembro qual foi a rede especificamente, mas quem quiser dar um Google nisso, uma rede específica, ela disse que não estaria disponibilizando o conteúdo de políticos na plataforma dela. Quem perdeu com isso? Políticos jovens, que não têm um padrinho político, não têm um histórico político ou dinheiro, e a gente perdeu a chance de renovar aí com bons nomes ou possíveis bons nomes aí para estarem nos representando. Então, é o debate, mais uma vez, do enforcamento das redes e a liberdade de expressão e a penalização de quem é o responsável. Muito bem. Muito filosófico.